Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa quinta-feira, 11 de março. E bem, antes de começarmos o debate da pauta aqui no reunião de pauta, lembrar os companheiros de curtir o link 24 horas da COTV, compartilhar nas suas redes sociais, mandar aí nos grupos do WhatsApp, nos seus perfis do Facebook, se você usa outras redes sociais, manda também lá no Telegram. Nos ajude na divulgação, para que mais pessoas conheçam a Causa Operária TV, conheçam uma TV independente e revolucionária. Além de ajudar na divulgação, você pode ajudar também financeiramente. Pelo chat, você pode contribuir com o Superchat, que é quando você manda um comentário em destaque. Pode também contribuir com o Super Sticker, que são aquelas figurinhas animadinhas. E caso você também queira, gosta aí da nossa imprensa, quer apoiar uma imprensa independente, você pode tornar-se um membro, que aí você vai contribuir mensalmente aqui com o nosso canal, para que nós possamos melhorar cada vez mais a nossa programação, a nossa transmissão. Bem, esses recadinhos são muito importantes, então atente a eles, verifique se você já curtiu, já compartilhou. E eu sou Isadora Dias, apresento o Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9, aqui na Causa Operária TV, e apresento junto também com a companheira Nina Tenório. Bom dia, Nina. Bom dia todo mundo que está assistindo aí na Causa Operária TV, todo mundo que vai assistir a gente depois também. E é isso aí, muito obrigada, vamos com as notícias. Exato. Já que você falou quem vai assistir depois também, Nina, só lembrar também os companheiros, caso você queira compartilhar o programa separadamente, você pode ir lá no acervo de vídeos da COTV, procurar o Reunião de Pauta de hoje e compartilhar também nas suas redes, nos grupos, ajudar aí na divulgação. Bem, é isso. Vamos aí para a pauta. Vamos iniciar com o debate da pandemia, mas também vamos comentar sobre a coletiva de imprensa do Lula ontem. Nós, da Causa Operária, do Partido da Causa Operária, inclusive, tivemos lá, representados pelo companheiro Antônio Carlos, que esteve presente no palco, junto com o companheiro Lula, mas os nossos militantes também foram lá, levaram a banquinha. Como sempre, né, o PCO presente aí nessas atividades. Mas antes da gente fazer um debate em torno disso, e das consequências, dos resultados aí já do discurso que o Lula fez nessa coletiva, temos aí uma notícia não muito boa para dar para os companheiros, mas é uma notícia do momento também, a situação da pandemia no Brasil. A Nina vai nos atualizar com os dados das últimas 24 horas. A situação está ficando cada vez mais complicada, né? Porque já não é mais surpresa para ninguém, a gente está aí dia após dia batendo recordes na questão de número de mortos pelo coronavírus. E, não sendo diferente, a gente bateu um recorde de novo nas últimas 24 horas. E agora eu lembro que ontem eu falei, nossa, estamos quase batendo os 2.000 por dia. E hoje a gente bateu e são 2.349 pessoas que morreram nas últimas 24 horas de coronavírus. É o maior recorde que já teve desde o início da pandemia. É um número muito grande em 24 horas. E já tem várias notícias dos hospitais, do sistema de saúde, no geral, colapsando em vários lugares, né? Em São Paulo já saiu a notícia aí que em no máximo 25 dias o sistema de São Paulo vai colapsar se continuar desse jeito. Agora imagina se o sistema de saúde colapsar em São Paulo. É porque o negócio já saiu de qualquer limite possível, né? Você vê que a média móvel também bateu recordes, já são 270.917 óbitos. Está cada vez mais perto dos 300.000 mortes. Aí você fica pensando, né? No começo da pandemia a gente pensava, nossa, já morreram 1.000 pessoas, era todo um desespero. Agora já são 300.000, quase, a situação da pandemia está descontroladíssima aqui, como a gente pode ver. E nada está sendo feito, mais uma vez, a gente bate um recorde novo, né? Você vê, só para dar um último dado, a média móvel de mortes no Brasil
chegou, nos últimos 7 dias, chegou a 1.645, que é um recorde aí também no número de mortes. E nesse sentido, né, batemos aí o recorde, e o Brasil, mundialmente, foi o país que teve mais mortes causadas pela pandemia na quarta-feira. Então, de fato, aí a gente já estava debatendo aqui no reunião de pauta, o Brasil se tornaria o epicentro da pandemia, e é o que a gente está vendo mesmo aqui no Brasil. Nós somos o país que tem mais mortes, é o país que está com o crescimento das mortes, é o país que está com o crescimento dos novos contaminados. Você vê que, de fato, a situação aqui está se agravando muito. E é importante destacar a questão de São Paulo, né? Porque, imagina, se o sistema de saúde do estado de São Paulo, um dos estados mais ricos do Brasil, um dos mais organizados, né, que, por conta aí da situação econômica, tem a possibilidade de ter os melhores hospitais, ter um melhor atendimento, né? Se aqui a situação vai chegar a nível Manaus, imagina o resto do país, né? E é engraçado, ontem a gente comentou, né, da fase roxa, que a única medida que o Estado tem diante de todo esse agravamento é mudar as cores desse isolamento social aí que eles inventaram, para que parecer que eles estão fazendo alguma coisa, né? Mas na verdade deveria ser a fase, teria que ter a fase aí de vamos combater a pandemia, vamos testar então todo mundo, vamos fazer o isolamento. Eles não conhecem. Exato. Vamos fazer isolamento, vamos criar leitos de UTI, porque se tem a notícia de que o sistema de saúde vai colapsar, era para estar agora urgentemente organizando aí, construindo leitos, fazendo os hospitais de campanha. Mas você vê assim, o Dória vai deixar muita gente morrer, vai com certeza aí não vai fazer muita coisa para impedir esse aumento tão acentuado de mortes, até porque ninguém tem, a esquerda não está organizando, além do PCO, né, que está nas ruas, tem essa campanha aí dos mutirões, tem feito um trabalho junto com a população. Os outros partidos não têm nenhuma crítica ao governo Dória, inclusive eles até aí, têm uma certa admiração pelo Dória, tentam colocar o Dória como, de fato, a posição do Bolsonaro, e você vê que a população está ficando totalmente abandonada nessa situação. Uma situação muito grave. Nós temos a situação aí dos leitos, e tem uma notícia aqui, Nina, que fala que Maceió e Macapá são as únicas capitais com UTIs abaixo de 80%. As outras capitais do estado estão todas com o número de ocupação de leito acima de 80%, e 16 capitais estão próximas do colapso. Vejam só, em Porto Alegre, a taxa chega a 102% de ocupação, então você vê aí que já tem uma fila de espera também lá em Porto Alegre, e com espaços improvisados nos hospitais para atender pacientes graves. E é importante destacar que nós completamos aí já 1 ano de pandemia. Então, se a direita organizou alguma coisa, foi o aumento de mortes. Porque em 1 ano, você não tem desculpa para falar que não teve tempo de fazer leitos, que não teve tempo de organizar a testagem. Não tem desculpa alguma. Simplesmente a direita, os golpistas deixaram chegar nessa situação. Por isso que nós colocamos aqui. Eles são responsáveis. Dória, Bolsonaro, todos os governadores que estão deixando essa situação acontecer. Não tem essa de ser assim, nossa, o Bolsonaro é a pior coisa do mundo. Claro, ele é muito ruim, mas ele não está fazendo isso sozinho, porque se os governadores, se o Dória estivesse tão preocupado com a situação, eles tinham, de fato, uma política oposta ao Bolsonaro, e coisa que eles não têm, né? Pois é. E você vê, teve até um comentário da Maria do Carmo, que ela falou: esses 300 mil ainda são números subestimados, devem ser muito mais, o que acha? Com certeza. Você vê que nesses dados aí que eu apresentei, desse recorde de 2.349 mortes, não está contando o Distrito Federal.
O DF não divulgou os números das mortes e dos casos, sendo que o DF é um dos lugares em que está com 100% de leitos ocupados, está assim, prestes a colapsar, tudo colapsando lá também. Então, assim, não tem nem os dados oficiais de todos os lugares. Ontem Goiânia não tinha dado os dados, hoje o DF não tinha dado os dados. Aquilo ali deve estar uma loucura. E você vê também, por exemplo, você não sabe mais em que se basear, porque você vê, Maceió e Macapá são as únicas capitais com UTIs abaixo de 80%. Sendo que, ao mesmo tempo, as notícias que você tem são diferentes disso, né? Tipo, fala aqui que Maceió, por exemplo, tem menos de 80% dos leitos. Mas quem conhece, por exemplo, como eu sou de lá, eu conheço gente de lá. E as denúncias são completamente diferentes disso daí. Mas Maceió tem os Calheiros, Maceió tem o Arthur Lira, etc e tal. Tem que parecer bem na fita, né? Mas o negócio tá ruim em tudo quanto é canto. Você vê, assim, é um negócio meio surreal, né? Você não vê um movimento dos governadores, muito menos do presidente, para tentar conter uma pandemia, né? Você vê que o Brasil está batendo recordes, assim, a níveis mundiais, né? O pessoal do mundo todo deve estar, tipo, tadinha do pessoal do Brasil, sabe? Tipo, quando você vê aquela notícia de criança morrendo de fome na África, você fica, ai, tadinho, tá morrendo de fome na África. Quantidade de gente morrendo de fome no Brasil, morrendo de Covid, é um negócio bizarro. Eu lembro que no início da pandemia tinha matérias que falavam saiba quais são os piores e os melhores países para estar agora durante a pandemia. O Brasil agora, com certeza, vai estar na lista aí dos piores países para você Top estar 1. Durante a pandemia. E tem uma matéria também no G1 que fala assim, 1 ano de pandemia, gráficos mostram o que funcionou no combate à Covid e quais os caminhos para o Brasil. Eu fico pensando, o que funcionou? Para mim, tipo assim, a única coisa que está funcionando é os governos matarem a população, porque isso aqui claramente está funcionando muito bem, cada vez está funcionando melhor. Do resto, não tem nada funcionando. Ainda a matéria traz que a primeira medida que funcionou para combater a pandemia foi o isolamento social. Uhum. Aí eu fico pensando, nossa, de fato, a gente deve viver em outro mundo, né? Porque a gente viu aí no início aquela histeria da esquerda, não, fica em casa, fica em casa, fica em casa, não, você sair de casa, você é um assassino, na verdade até agora, né? Ele fala assim, se você sair de casa, você é um assassino, você está matando todo mundo, você tem que ficar em casa. Só que aí teve toda essa campanha, por um período. Teve um nível aí de isolamento social, a classe média, né, e tal, pôde fazer esse isolamento social. Mas a população trabalhadora não existiu isolamento social para os trabalhadores. Até mesmo aqueles que foram mandados embora, porque tem muita gente que ficou desempregada, num momento, eles tiveram que sair de casa para ir vender alguma coisa na rua, para fazer alguma coisa para não morrer de fome. Então, esse isolamento social, além de não ter existido para a classe trabalhadora, não funciona. Porque a pessoa tem que sair para trabalhar. Inclusive, eu vi um vídeo de que acho que foi em Angra dos Reis, numa cidade litoral, o pessoal invadiu a Câmara de Vereadores pedindo para trabalhar, querendo trabalhar. E aí eu vi o pessoal da esquerda comentando, esse pessoal é bolsonarista, esse pessoal não acredita no Covid, não sei o quê, criticando o pessoal que estava pedindo para trabalhar. Só que, assim, o pessoal da classe média, o pessoal de esquerda, da esquerda pequena burguesa, não consegue ver que o trabalhador, como já diz, né, o trabalhador ele é um ser trabalhador. Exato, ele é um ser, ele não tem propriedade privada. Ele precisa, de fato, trabalhar, vender a mão de obra dele para ele conseguir comer. De fato, ele precisa trabalhar de dia para comprar janta. A classe média, que é um setor aí, muitos são funcionários públicos, tem herança, tem uma renda fixa de alguém da família e tal, consegue, de fato, se manter em isolamento social. Eu vi também um dia uma matéria falando que tinha pessoas que, de fato, estão mais aí de 1 ano sem sair de casa. Só que também, aí a matéria falava, né, essas pessoas estão há mais de 1 ano sem sair de casa porque elas conseguem
ficar em casa sem trabalhar, né? E também elas recebem compras de casa, né? O trabalhador vai lá e entrega na porta da casa dela as comprinhas. As comprinhas. Então é fácil, né? Você ficar mais de um ano dentro de casa nessas condições. Agora, para o trabalhador não existe isso. E aí, continuando, né, o pessoal da classe média, de fato, consegue fazer isso. Ficar mais de um ano dentro de casa. Os trabalhadores, não. O pessoal, de fato, fala assim, fique em casa. Aí o cara pensa, tá bom, vou ficar em casa, mas passou um dia, já não tem mais o que comer. Aí, a certeza que se ele ficar em casa, ele vai morrer de fome. O Covid, tem gente que morre, tem gente que não morre. Mas ele prefere correr o risco de se contaminar, ter alguma chance de não morrer, do que a certeza de que se ele ficar lá em casa no sofá, igual eu vi pessoas aí da esquerda falando que vão ficar sentadas no sofá até a pandemia acabar, então elas vão, de fato, ficar lá esperando muito tempo, se depender do Bolsonaro, do Dória, é fácil, né, falar isso, né? E aí você vê a insensibilidade da classe média, que é muita... dentro dela tem muito esse pessoal de esquerda que fala que o trabalhador é bolsonarista porque não acredita no Covid. Claro que o cara acredita. Pode ser que tem um ou outro que não acredite, duvide, tenha dúvida e tal, mas mesmo ele acreditando ou não, a fome ele tem certeza, porque a fome passou um dia sem comer, você já sente o estômago doer, né? Enfim. Pois é. Só para destacar, porque, de fato, a imprensa faz também toda essa campanha em torno do isolamento social, porque é uma maneira aí de culpar a população. Então, que se a solução para todos os problemas é o isolamento social, a culpa é de quem coloca o pé para fora de casa. Simples assim. E só um comentário sobre a notícia que você estava falando, né, de vejo o que funcionou e tal. A única coisa que funcionou é o que parece, você olhando assim, vamos fazer uma análise mais superficial do negócio, que parece que tá lá os governadores, tudo sentado assim, na reunião do Zoom, com aquela camisa social, uma cuequinha embaixo, porque ninguém tá vendo, todo mundo em casa, e aí eles ficam lá, caraca, bati o recorde hoje, você bateu, não bateu, otário, não sei o quê, ficar competindo para ver quem tá batendo o recorde e quem matou mais gente, porque não tem nada acontecendo para barrar, o coronavírus só tem recorde de morte, um atrás do outro, gente morrendo, gente na rua, o Dória botando pedra embaixo de ponte para morador de rua não aglomerar. É um negócio muito de maluco, nazista, sei lá. Os caras não estão fazendo nada. E aí aparece com essa demagogia. O Dória vai pretende abrir mais de 380 leitos aí até o final de março e tá a salvação do... 380... Tem 2.000 e tantas até pessoas março. morrendo. Ó, a gente tá agora dia 11, tem mais aí de 20 dias. Tem 20 dias aí e vai ser Sobe 300 leitos. Assim, rir da nossa cara, de fato, é um escárnio contra a população e é um escárnio ainda maior à esquerda ter a audácia de culpar a população, de culpar a festa no bairro operário, de culpar o boteco que está abrindo clandestinamente, enquanto que o Dória faz essas coisas dando risada da cara da população. Bem, nesse sentido, acho que já dá para a gente entrar no tema central, Nina. O horário já avançou um pouquinho, porque ontem nós tivemos aí a coletiva de imprensa do Lula, após aí o anulamento dos processos contra ele. E como a gente bem conhece, o Lula fez um discurso. Bem Lula. Exato, um discurso bem Lula, mas é importante, assim, destacar no discurso que, olha, o pessoal aí vai ter um pouco de dificuldade para ajustar aí o Lula na política da frente ampla e tal. Porque o que eu percebi, inclusive, ele falou coisas assim que até emocionaram muito o pessoal. Porque, de fato, né, você tem aí um Bolsonaro na presidência, um presidente que fala que a gente lamentar, a gente chorar, a família chorar pelos mortos, pela pandemia, é mimimi. E aí chega o Lula, né, e fala, uma parte do discurso dele, que eu acho que é o que colocou aí muita gente para refletir, né, o que representa você ter o que é uma liderança popular, é quando o Lula fala, né, que ele falou que ele não tinha mágoa
do que fizeram contra ele, apesar da Marisa ter morrido decorrente da perseguição contra Lula e sua família, apesar dele foi uma maior dificuldade para ele visitar o irmão falecido dele e tal. Apesar de tudo isso, ele fala... O neto dele morreu. Exato. E tudo que ele sofreu nesses 580 dias preso, ele fala que nada disso se compara à dor e o sofrimento da população pobre agora, durante a pandemia e durante o governo Bolsonaro. Inclusive, ele faz aí um apelo em relação à vacina. De fato, você vê o discurso dele e entende claramente por que o cara é uma liderança popular, porque a classe trabalhadora, de fato, se identifica com ele. Porque é um cara ali que faz um discurso e outro. A gente sabe, né? O pessoal fala, mas por que o PCO apoia um reconciliador, não sei o quê. Olha, a gente sempre coloca aqui no Reunião de Pauta, o PCO, quando o governo do PT estava aí e tal, o PCO fez oposição, fez críticas, fez aí uma campanha em torno das reivindicações revolucionárias que nós temos para defender. Mas, diante agora da perseguição contra uma liderança política, e a gente vai comentar aqui o medo que os militares têm do Lula, não faz sentido a gente não apoiar, porque é um caminho aí, de fato, você colocar reivindicações da população. Por exemplo, o Lula destacou que, na época da gripe da H1N1, eles vacinaram 80 milhões de pessoas em 3 meses. E agora a gente vê que, durante a pandemia, que está milhares de pessoas morrendo, e a gente está caminhando aí para 500 mil de mortes, vejam só, a gente vacinou com as 2 doses 1,35% da população. É um número baixíssimo. Então, diante disso, não tem como você colocar que não, nem Lula, nem Bolsonaro. Nós temos Lula, nós temos a liderança dele, e que ficou claro como o discurso dele, como a presença dele na política brasileira é tão importante. Porque o pessoal está até tirando sarro, e é verdade, o Bolsonaro apareceu de máscara, e a comitiva dele usando máscara, ele falou aí que ele não é contra a vacina. Vejam só, o Lula fez só um discurso, e o Bolsonaro aí preocupado com a situação. Não só ele, né? Também vamos comentar aqui da declaração dos militares. E, inclusive, só mais um comentário em relação a consequência para o Bolsonaro. Vi também pessoas comentando na internet que mais um discurso do Lula e o Bolsonaro vai aparecer falando bom dia a todos. Vai virar até identitário, vai começar a fazer até demagogia com identitarismo, que a gente sabe que isso daí está em alta, né, para fazer demagogia, por conta da pressão, por conta que a presença do Lula gera, né? Eu mesmo nas redes sociais vi assim, até pessoas que eu nem sabiam que eram de esquerda postando, não vejo animado com a volta do Lula e tal. Por isso que nós, Partido da Causa Operária, nós só vamos intensificar essa campanha em torno da candidatura do Lula. Bem, Nina, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso. É muito engraçado você ver as movimentações dos políticos e tal, depois do discurso do Lula, né? Tipo assim, e você vê o poder do cara de mobilização com isso. O cara dá um discurso, tudo começa a virar de cabeça para baixo, todo mundo começa a ficar desesperado. A CNN lançou uma pesquisa aleatória, nada a ver, que fala que o Bolsonaro agora está na frente do Lula. Você acha? Bolsonaro super na defensiva, a família do Bolsonaro aí... O filho do Bolsonaro falou, nossa arma é a vacina. Tipo assim, que é isso? O que está acontecendo? Todo mundo desesperado, com medo, na defensiva. Aí chega a CNN e lança uma para dizer que o Bolsonaro está na frente do Lula, nas intenções de voto. O pessoal está completamente desesperado, porque, de fato, você vê, o discurso do Lula é o discurso do Lula. É aquele discurso que ele chega lá, fica falando como se ele estivesse conversando mesmo com a população, e todo mundo entende, e todo mundo gosta, e todo mundo vai lá e apoia, entendeu? Tipo assim, o Lula é conhecido por esses discursos, né? Ele chega lá, fala alguma coisa, é um discurso de um cara, de um operário que está lá, que foi presidente da República, sabe? Então, tipo assim, o pessoal se identifica com isso e começa a causar um furdunço ali, né? Um estardalhaço. E aí
os políticos de direita, os militares, que nem a gente vai comentar aqui também, começam a ficar desesperados, porque antes, quem que eles tinham para competir? O Fernando Haddad. Fernando Haddad mobiliza quem? Ninguém tem. Os únicos votos que o cara teve em 2018 foi por causa do Lula. Inclusive o Lula até fala, né? O Fernando Haddad perdeu, não sei o quê, no discurso dele. Mas é porque o cara não é um cara popular. Você vê a diferença dele falando e o Lula falando, né? Então, a direita não estava preocupada em disputar com o Fernando Haddad. Agora que o Lula voltou para a jogada, o negócio é outro. O negócio tá pegando fogo aí, porque uma mobilizaçãozinha aí que o Lula chamar, a direita tá andando na corda bamba, fica andando na corda bamba com isso daí, né? Exato. Tanto que tem um comentário aqui de um companheiro falando que não é verdade que os militares temem o Lula e que a gente estaria enganando o povo. Na verdade, não somos nós que estamos aí mostrando a preocupação, falando que os militares estão preocupados. Tem a própria matéria da Folha falando, né? Militares criticam fala de Lula e veem dificuldade para 2022. A matéria inicia: o discurso de volta ao palco político de Luiz Inácio Lula da Silva foi acompanhado com atenção por uma categoria em particular, os militares. Bem, se os militares não se preocupassem com o Lula, ele não teria sido preso, ele não teria sido perseguido, não teria uma campanha imensa da burguesia junto com os militares para desmoralizar o Lula, essas campanhas de calúnia. Se não tivesse nenhuma preocupação, bom, quando você não está preocupado com algo, você não age contra essa pessoa. Não fica nesse desespero todo. Exato. E aí, o Lula, inclusive, ele criticou o general Eduardo Vilas Boas, criticou o tweet que ele fez em 2018, agora eu perdi a data, mas ele criticou diretamente, falou que se fosse sob o governo dele, ele tinha exonerado o general. Imagina o Lula falar isso. E isso daí, você vê, o Lula, por isso que a gente coloca aqui, eu coloquei, né, que o discurso dele parecia assim, de fato, para intensificar a polarização, algo que os militares não querem. Por quê? Porque entre o bolsonarismo e o lulismo, né, que agora até a direita está querendo usar, né, precisamos combater esses dois, entre esses dois polos, o do Lula, o do PT, é o mais forte. É o mais potente. Ainda mais depois de todo esse desgaste que a gente está vendo com o governo Bolsonaro. Você vê que não tem como o Bolsonaro, de fato, após todas essas... É uma pandemia que matou... A gente, igual a companheira colocou, né? Esses números são subnotificados. Vai saber se a gente já não atingiu as 500 mil mortes. Essas 500 mil mortes não podem sair em número, mas elas estão aí marcadas na vida da sociedade. Para cada família aí que perdeu uma pessoa, para cada 500 mil famílias, isso daí tem um peso político, porque isso aconteceu sob o governo Bolsonaro. E a população vendo que o Bolsonaro tira sarro das mortes, recusa aí a questão da máscara, não tem preocupação com a vacina. Aí chega o Lula com um discurso falando: não, no meu governo, em 3 meses já tinha vacinado 80 milhões de pessoas. Claro que o polo do Lula, o polo do PT, ele é mais forte do que o bolsonarismo. E claro que isso causa uma preocupação para os militares. Porque se na hora que o Lula aí decidiu uma campanha de rua mesmo, na hora que o Lula pressionar para que isso aconteça, porque o que acontece? A gente também está enfrentando um boicote enorme da esquerda com essas questões das mobilizações. Enorme, porque a gente viu, teve aí um chamado, teve um chamado tímido do Comitê Lula Livre e tal para se manifestar, mas foi um chamado tímido, teve muito boicote de todas as outras organizações. Só que a gente está indo para uma situação explosiva. São quase, números oficiais, quase 300 mil mortos, desemprego aí estourando. A gente agora está vendo no Paraguai o negócio estourar por conta da pandemia. O pessoal ir para a rua pedindo vacina, pedindo que algo seja feito. Se isso aqui estourar no Brasil, meu amigo, é por isso que os militares estão com medo dessa polarização do Lula. Não tem essa de que, não é isso. Se não é isso, então o que é? Qual é a preocupação com o Lula? Porque
É porque ele é mais bonito que o Bolsonaro? Porque tem alguma outra preocupação aí que eu não sei, nem o Partido da Causa Operária não sabe? O Lula é mais charmoso, então aí eles ficaram acho que essa é a preocupação dos militares, né? Mas uma coisa que a Maria Ângela Biducci comentou aqui, né? Temem tanto o Lula que fecharam as ruas do entorno para chegar na coletiva de Lula e tiraram a energia. Tem até uma tentativa de boicote lá para ver se... A gente viu também a produção, o som meio ruim nas transmissões e tal. Mas você vê, né? Tem toda uma articulação envolvendo os militares, envolvendo a burguesia nacional, envolvendo o imperialismo, envolvendo um monte de gente para dar um golpe de Estado no Brasil. Tiraram a Dilma, derrubaram a Dilma, foi toda uma campanha de perseguição contra outros políticos do PT, organizaram planos de difamação do Lula com data, semana, o que é que vamos divulgar hoje para ver se abaixa a moral dele, não sei o quê. Tem toda uma operação que está se mostrando cada vez mais facesca aí contra o PT, para depois de um tempo eles deixarem o Lula chegar na presidência de novo. Você acha? Os caras estão loucos por causa disso, porque eles sabem. E até o Lula falou, deu uma citada ali, né, nele, até ele preso, ele conseguiria ganhar as eleições. Então, os caras não sabem mais o que fazer, porque prenderam o cara, tiraram os direitos políticos dele. Agora a campanha imensa voltou, que a imprensa burguesa fez para desmoralizar o Lula, que o Lula é ladrão, o Lula você falava, né? O Lula é cachaceiro, o Lula não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mesmo assim, com uma campanha monstruosa. Imagina o tanto de dinheiro que eles gastaram. A Veja, quantas capas nojentas da Veja para atacar o Lula e tal. Aí o cara aparece, faz um discurso, e aí até gente que, eu mesmo, como eu disse, tem gente que eu nunca imaginei que tinha alguma coisa, algum viés de esquerda e tal, foi lá e postou alguma publicação, algum meme, algum cardzinho em apoio ao Lula, ou falando, não vejo a hora do Lula voltar e tal. A minha ex-patroa começou a compartilhar o meu card do Lula, eu fiquei, oxi. Pois vejam só. Aí, de fato, essa é a preocupação. E nós que queremos uma saída para os trabalhadores, temos que apoiar isso. Por isso que o Partido da Causa Operária, junto com os comitês de Lula, estão nessa campanha pela candidatura do Lula. Na verdade, todo mundo até comenta, né? Nós somos o único partido, mais do que o PT, que nunca abandonou a questão do Lula. Fizemos aí toda uma campanha em torno dele, porque a gente se tem uma figura que mobiliza a população para uma saída do poder do governo dos trabalhadores, uma saída à esquerda, a gente tem que intensificar isso. E nós queremos, sim, a polarização, porque a direita, os militares não querem a polarização, porque eles sabem que eles perdem quando os trabalhadores se organizam, quando os trabalhadores resolvem aí lutar pelas suas reivindicações. E é isso que a gente tem que apoiar. Só mais um comentário antes da gente se caminhar para o final aqui, que mesmo que você via assim, você saía na rua, andando nos bairros, andando na praça e tal, na feira, você ia conversar com o pessoal, mesmo com toda aquela campanha da imprensa burguesa e tal, contra o Lula, contra o PT, o que mais eu ouvia, assim, de eu sair na rua e conversar com alguém, era assim, estão falando aí que o Lula e a Dilma, eles roubam, né? Mas roubam, mas fazem mais do que muita gente, né? Tipo assim, beleza, ele rouba, mas o que eu conheço do Lula é isso aqui, entendeu? Tá bom pra mim. Tá melhor do que com qualquer outro aí. Então o pessoal tava assim, se rouba, se não rouba, eu não quero nem saber, mas é o único que tá fazendo alguma coisa, entendeu? O pessoal tava nem aí pra esse negócio. A popularidade do Lula é essa. Ele fez alguma coisa, o pessoal tá... porque na vida do trabalhador ele tinha via a diferença, né? Você via toda essa campanha Por isso que a gente fala, né? A gente tem que fazer as coisas junto à população, porque é isso que importa. Não adianta você ficar aí nas redes sociais falando as coisas e tal, mas na vida do trabalhador é a realidade, é o materialismo. Você tem que estar presente naquilo. E o Lula, o governo do Lula era isso. Chegava lá, tinha a questão da preocupação com as pessoas do Nordeste, com a fome,
para os maços é isso que importa, né? Sheila, ele é uma estrela do rock. Exato. Chega o Lula lá, todo mundo, lota tudo, as caravanas passam, a galera sai na rua correndo, é uma loucura. Exato. Bem, nós temos que encerrar a reunião de pauta de hoje, até porque tem o Rui no DCM, ou se ele já não está lá, ele deve estar para entrar. E os companheiros que querem acompanhar a análise do Rui, ele vai estar lá. E, bem, nós voltamos amanhã, sexta-feira, o último dia do reunião de pauta na semana. Convidamos aí os companheiros a ligar aqui na COTV para acompanhar a reunião de pauta, mas também continue acompanhando a grade da COTV. Hoje tem curso. A gente teve um probleminha na terça-feira com a plataforma, teve aí um ataque hacker. E a gente teve um probleminha, não conseguiu colocar no ar a aula. A gente resolveu o problema, mas aí ia afetar o desenvolvimento da aula, então a gente decidiu que a gente faz a aula hoje, seria o último dia, mas aí a gente faz a penúltima aula hoje, e na próxima terça-feira a gente faz o encerramento desse curso, que vai ter a segunda parte. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, porque os vídeos ficaram gravados, os materiais do curso organizado pelo partido estão lá, tem livro, tem texto, tem verbete, tem várias coisas. Dá para você aproveitar e se preparar para a segunda parte, que a gente vai continuar discutindo sobre o que foi o stalinismo através de uma análise marxista. É isso. Então, companheiros, muito obrigada. Muito obrigada, Nina. Muito obrigada e até a próxima, companheiros. Tchau, tchau.